Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thaís Azevedo e esse é o canal Mãe Festeira Sim, aqui você vai ver de tudo. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o seu like e ativa o sininho para você não perder os nossos próximos vídeos. E se você já é inscrito aqui no canal, deixa o seu like e o seu comentário que é muito importante. E continuando a nossa série de vídeos sobre topo de bolo, a nossa primeira aula foi ensinando como fazer topo simples aqui no estúdio para corte na tesoura. Se você ainda não assistiu, é só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para assistir o passo a passo que está muito legal. A nossa segunda aula foi topo de bolo simples, mas para corte na máquina, tá bom? Máquina de corte. Então, se você também tem interesse em saber como fazer o topo simples, mas cortando na máquina, eu também vou deixar o link na descrição desse vídeo para você assistir a nossa aula número 2. E essa é a nossa aula número 3, onde eu vou estar ensinando para vocês que são tesouretes a fazer esse topo de bolo todo em camadinha, tá bom? Então, bora lá comigo. E antes de criar qualquer arte, a primeira coisa que você tem que fazer é baixar todos os elementos que vocês vão utilizar para fazer esse topo de bolo. E como é que você pode fazer isso? Aqui no Google, tá? Se você pesquisar o nome Patrulha Canina PNG, vai aparecer vários elementos aqui do tema e você pode salvar no seu computador. E o ideal, né, é que você salve dentro de uma pasta onde vai ficar todos os elementos para você encontrar mais fácil, certo? Feito isso, agora a gente vai no programa do estúdio, que inclusive se você ainda não tem o estúdio instalado no seu computador, você clica no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Para vocês baixarem e instalarem no computador de vocês. E também já tem aula ensinando a mexer nesse programa maravilhoso, o link vai estar na descrição desse vídeo. Depois de salvar todos os elementos que você vai precisar para montar esse topo de bolo, o segundo passo vai ser você montar a base, tá? Para você ver se vai se encaixar perfeitamente o seu topo, tá? No bolo do seu cliente. E para fazer essa base aqui de baixo é muito simples. Aqui do nosso lado esquerdo vai ter uma ferramenta de desenho, tá? Nós vamos escolher essa opção aqui de retângulo, ok? E aí eu vou abrir ele aqui em qualquer tamanho, certo? Vou clicar aqui do lado esquerdo novamente na seta e aqui eu vou escolher a medida que eu quero, tá? Para poder ficar a base do meu bolo. Normalmente o bolo ele fica em torno de 12 centímetros de altura e a largura é o aro do bolo. Ou seja, você sempre tem que perguntar ao seu cliente ou à boleira o aro do bolo para que você possa fazer um topo no tamanho proporcional. E para fazer esse topo, eu estou usando aqui um aro tamanho 24 e aqui na parte de cima, onde tem um W, é justamente onde você vai colocar a largura e o H a altura, certo? E aqui ao lado vai ter um cadeado. Com o cadeado aberto, você consegue botar a altura e largura do tamanho que você quer. Se o cadeado estiver fechado, por exemplo, se você botar uma largura, ele vai redimensionar a altura automaticamente e assim por diante, certo? Sendo que nesse caso de base, eu gosto de deixar o cadeado sempre aberto porque eu gosto de botar a altura e largura do tamanho que eu quero, certo? Então, a largura do meu bolo vai ter 24, o aro, e a altura vai ser 12. Feito isso, agora nós vamos colocar uma cor aqui na nossa base, tá? De bolo, só para poder ficar nesse formato aqui, tá? Do modelo que eu passei para vocês. Aqui do nosso lado direito vai ter uma paleta de cores e aí você escolhe a cor que você quiser, tá? No meu caso, eu preferi escolher a cor azul, porque é uma tonalidade bem simples, assim, bem fácil de você conseguir visualizar os elementos que você vai colocar, tá? No seu topo de bolo. E o próximo passo vai ser incluir todos os elementos que a gente vai utilizar, né, nesse nosso topo de bolo. E como é que você pode fazer isso? Aqui na parte de cima do lado esquerdo vai ter o nome arquivo e vamos aqui, ó, em mesclar. Tem algumas pessoas falando que o estúdio não está mostrando esse nome mesclar, tá? Então tem um atalhozinho, tá? Onde você pode colocar aí no seu teclado Ctrl Shift 0, tá? Ou Ctrl Shift O, para você poder usar essa ferramenta aqui de mesclar e abrir todos os programas aí, todas as pastas, na verdade, do teu computador, onde tu vai selecionar os elementos que você quer para montar a tua arte, tá? Então, aqui já tá todos os meus elementos salvos, certo? Todos eles em PNG com fundo transparente, certo? E aí, só é você selecionar o que você quer, clique em OK e ele vai abrir aqui, tá? Na nossa área de trabalho, tá? Eu vou fazer isso com todos os elementos que eu vou precisar e eu volto aqui para mostrar a vocês. Eu já coloquei todos os elementos que eu vou precisar para montar esse nosso topo de bolo e já deixei aqui, ó, todas essas medidas que eu vou precisar, tá? Para poder colocar
nesses elementos aqui e formar o nosso topo de bolo, tá? Só lembrando que essas medidas daqui é referente ao personagem já com a camadinha de trás, tá? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês como fazer certinho, tá? Esse nosso topo, todos os elementos da parte de cima do topo, tirando o nome, ele tem uma camada atrás, tá? Que é justamente o que? Você vai imprimir o personagem, vai imprimir depois a parte de trás, usa a fita banana para poder aplicar na sua camadinha, tá? Para ele poder ficar numa camadinha 3D. Se você preferir, você pode imprimir o elemento, por exemplo, a Everest, né? Você pode imprimir ela 2 vezes, o mesmo tamanho, mais a camadinha de trás, porque vai ficar 3 camadinhas e vai ficar a coisa mais linda, tá? O nome aqui, no caso, nós vamos estar utilizando apenas 2 camadas, certo? O nome mais a camada azul escura e a camada de tom amarelo, certo? Aqui, ó, no nosso escudo, a única coisa que vai em camada é apenas a numeração, tá? No caso, a idade da criança. Mas se você quiser também, você pode estar colocando esse escudo aqui 2 vezes o mesmo tamanho, tá? Põe um em cima do outro para poder fazer uma camadinha bem legal, certo? E as patinhas também. As patinhas nós vamos fazer uma camada dupla, tá? Sendo que aí a camada eu não vou fazer deslocamento, eu vou utilizar o mesmo tamanho, tá? Só para pôr um em cima do outro, certo? Então, bora lá para mostrar a vocês aqui a medida certinho, como fazer, tá? E como fazer o deslocamento, como colocar a cor. Aqui, ó, cada personagem, o deslocamento dele é da cor referente ao personagem, tá? Eu preferi fazer assim, que eu acho que fica muito mais bonito. Mas vocês também podem fazer o deslocamento na cor branca ou numa cor única, tá? Fica de preferência de vocês aí, beleza? Então, bora lá. Ó, todos esses elementos aqui, no caso, todos os cachorrinhos, eu coloquei ele na medida de 6 centímetros, tá? De altura, certo? Sendo que com a camada, ele vai ficar em torno de 6,60 centímetros de altura, certo? Por que a altura? Porque eu gosto sempre de deixar para que ele possa redimensionar a largura automaticamente, certo? Por quê? Porque às vezes você põe uma largura e aí ele vai ficar esticado demais e aí depois você não vai conseguir redimensionar, certo? Então, como é que você pode fazer isso? Aqui na parte de cima, onde tem um W, que é a largura, e o H, que é a altura que eu já informei, do ladinho dele vai ter um cadeado, tá? Quando você fecha esse cadeado, se você botar uma altura, ele vai colocar a largura automaticamente, tá? Ele vai redimensionar automaticamente. Então, todos os elementos aqui, o nome, a idade, tudo, eu sempre deixo o cadeado fechado, coloco a altura que eu quero, certo? E ele redimensiona a largura automaticamente. Diferentemente do nome, o nome eu ponho a largura, ou seja, eu ponho aqui, por exemplo, 22 de largura e ele redimensiona a altura automaticamente, porque vai ficar bem melhor, certo? A largura do nome, eu sempre coloco 2 centímetros a menos do aro do bolo, no caso esse aro é 24 e eu vou botar a largura do bolo, a largura do nome de 22 centímetros, certo? Então, bora lá. Aqui, ó, onde tem todos os elementos, os personagens, né? O Patrulha e o Ryder, todos eles eu vou colocar uma medida só. Tirando o Ryder, que ele vai ficar com 8 de altura, justamente porque ele é maior do que os personagens, né? Então, os cachorrinhos, que são basicamente todos um tamanho só, né? Ele, no próprio desenho, eu sempre costumo colocar todos eles no mesmo tamanho, tá? Já o Ryder, que é o humano, né? Normalmente ele é maior que um animal, certo? Então, ele vai ficar maior. E a torre também. A torre, obviamente, que é maior que os cachorros e o Ryder. Então, a torre também ela vai ficar maior, certo? Vocês sempre se liguem nisso quando vocês forem fazer um tema que tem um personagem, você não coloque ele muito grande, tá? Porque você tem que colocar ele proporcionalmente ao que o desenho também mostra, certo? Então, aqui, ó, esses elementos eu vou fechar o cadeado, vou colocar eles, todos eles, 6 centímetros de altura, certo? Só lembrando que depois que eu colocar a camadinha, ele vai ficar em torno de 6,60 centímetros de altura, certo? No caso, todos os personagens dos cachorrinhos, certo? Então, aqui eu vou colocar todos eles com 6 centímetros, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, tá? Vocês podem colocar aí nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de responder vocês, tá? E se vocês estiverem gostando dessa aula,
deixa o like aí e se inscreva no canal, tá? Para vocês não perderem as próximas aulas sobre topo de bolo e sobre outros tipos de personalizados também, tá? Então aqui, ó, eu já coloquei todos os meus cachorrinhos no tamanho de 6 centímetros de altura, certo? E eles basicamente ficaram com a mesma largura, entre 4 centímetros a 4 centímetros e meio de largura, certo? E aí não fica desproporcional. E agora nós vamos fazer uma camadinha, tá? A camadinha, para esse tipo de topo, né, no caso dos elementos, eu não gosto muito de deixar um espaçamento muito grande, tá? Eu gosto de deixar entre uns 2 centímetros, mais ou menos, tá? Então, eu vou clicar aqui. E aqui do lado direito da tela vai ter uma janela chamada deslocamento, que é uma estrelinha, certo? E com o objeto selecionado, no caso o meu patrulha aqui selecionado, eu vou clicar em deslocar, certo? E a distância que vai aparecer aqui, eu vou botar 0,200 centímetros, certo? E aplico. Deixa eu mudar aqui. E vou fazer a aplicação, certo? Percebe que ele ficou com essa margenzinha vermelha, certo? E ainda com essa margenzinha selecionada, que foi o deslocamento, eu vou vir aqui, ó, na nossa paletinha de cores e vou escolher a cor que eu quero para deixar de fundo esse nosso deslocamento, tá? Então, eu vou deixar no tom verde, que é justamente para combinar com o próprio personagem, certo? Essa corzinha vermelha que tá aqui, ela não vai sair na sua impressão, tá? Mas se você quiser, para ficar melhor, só é vir aqui embaixo da paleta, tem as cores, aí você vem aqui na linha de cor e bota essa opção aqui, tá? Que é para remover a cor de linha, para você poder observar melhor como vai ficar depois da impressão, certo? Então, feito isso, tá? Você vai fazer isso com todos os elementos. Você vai clicar nele, clica aqui no deslocamento, faz o deslocamento com a distância de 0,200, aplica, escolhe a cor que você quer colocar nele, no caso eu vou botar aqui vermelho, certo? E fechou. Isso você vai fazer com todos os bonequinhos, né? Com todos os patrulhas caninas, tá? Aqui todos os meus personagens do Patrulha já estão todos eles com a camadinha atrás, certo? E eu gosto sempre de posicionar em cima da base do bolo, só para ver se realmente vai ficar tudo certinho. Só lembrando que o bolo, ele é redondo, né? Então, você vai, quando você for posicionar o seu topo no bolo, você vai posicionar de uma forma com que os elementos, ele preencha toda a forma do bolo, certo? Aqui, no caso, tá reto, né? Então, ele ficou tudo muito juntinho, tá? Mas, quando você for aplicar no bolo, vai ficar perfeito, certo? Eu coloquei já todos os elementos, agora eu vou colocar aqui, ó, a nossa torre, ela, depois da aplicação do deslocamento, ela vai ficar em torno de 12,5 centímetros de largura, de largura não, de altura, ok? Mas, sem o deslocamento, eu vou colocar ele em torno de 12 centímetros de altura, tá? Vou colocar 12 e agora eu vou fazer o deslocamento dele também com a distância de 0,200 centímetros. Vou aplicar e vou escolher a cor que eu quero de fundo, tá? Para colocar aqui na minha torre, certo? O Rider é a mesma coisa, tá? Ele depois de colocar o deslocamento, ele vai ficar em torno de 8,5 centímetros de altura, tá? Mas sem o deslocamento, eu gosto de colocar ele 8 centímetros, tá? Porque ele fica proporcional ao tamanho da torre, ó. Percebe que ele tá um pouco menor aqui que a nossa torre, certo? Então, eu vou deslocar a mesma distância que eu usei para todos, certo? E vou colocar uma cor, tá? Referente ao próprio personagem. Você pode botar azul claro, branco, vermelho, azul escuro, enfim. Eu escolhi esse tom aqui de vermelho, certo? E agora, vou posicionar aqui minha torre aqui atrás, certo? E vou posicionar o meu Rider aqui também, certo? Dessa forma, tá? E agora, a gente vai aqui para o nome do topo, certo? O nome, aqui do nosso lado esquerdo, vai ter um A, onde a gente vai escrever o texto, né? Vamos escrever o nome da criança, certo? E ele vai vir numa fonte bem simples, tá? E aí, do nosso lado direito é que a gente vai fazer a configuração desse nome, certo? No caso, eu vou selecionar o meu nome, tá? E vou aqui na letrinha A, que é o estilo de texto que a gente quer, né? Onde a gente escolhe a fonte, certo? Inclusive, se você quiser ter todas essas fontes que a gente tem aqui,
Eu vou estar deixando também um link na descrição desse vídeo, tá? De um vídeo onde eu mostro para vocês baixarem mais de 500 fontes, certo? Então, para essa fonte do Patrulha, eu vou estar usando essa daqui, que ela é bem arredondada e é muito parecida com a fonte do Patrulha Canina, tá? Feito isso, eu vou escolher a cor que eu quero, certo? Para o nome, tá? Então, eu vou escolher uma tonalidade de azul e percebe também que ele ficou com uma linha, tá? De contorno vermelha. Isso aqui não vai sair na impressão, certo? Mas eu sempre gosto de tirar para eu poder ver como vai ficar realmente ele depois de pronto, principalmente para enviar para o cliente, né? Para a gente não ter que explicar ao cliente que essa cor de linha não vai sair, certo? Feito isso, aqui mesmo, do jeito que ele tá, eu vou fazer o deslocamento, o primeiro deslocamento e deslocamento para nome. A distância que você tem que colocar é acima de 3, certo? Tanto faz você botar 0,300 centímetros ou como você colocar 0,400 centímetros, tá? Sempre é 300 ou 400, eu gosto de botar 300. E aí você faz a aplicação, certo? Ó, percebe que ficou transparente aqui e o contorno vermelho, tá? Então, essa transparência aqui, vamos escolher a cor aqui azul, tá? Na nossa paletinha de cores, a corzinha azul escuro. Depois vamos fazer o deslocamento novamente, com a mesma distância, tá? 0,300 centímetros, aplica, vai na paleta de cores e escolhe a tonalidade amarelo. Feito isso, tá? Agora a gente vai redimensionar, tá? Para que ele fique no tamanho certinho, para quando a gente colocar no bolo não ficar nem tão grande, nem tão pequeno. Vamos selecionar todos, né, tanto o nome quanto os dois deslocamentos, clico com o botão direito e agrupo, certo? Quando eu agrupo, aqui na parte de cima, normalmente, ele teria que mostrar a altura e largura, tá? Pra gente colocar, mas com essa nova atualização, ele não tá mostrando, tá? Pode ser que o seu esteja mostrando. Se tiver mostrando, você fecha o cadeado e coloca 22 centímetros de largura, certo? E aí ele vai redimensionar a altura automaticamente, certo? Como no meu ele não tá aparecendo, então eu vou redimensionar aqui por essa lateral, tá? Até chegar em torno de 22 centímetros de largura por 7,5 mais ou menos de altura, certo? Então, eu vou redimensionar aqui, puxando sempre pela lateral, para não perder a qualidade, certo? Ó, até chegar a 22, mais ou menos, tá? Ó, chegou em 22 e ficou quase 8 centímetros de altura, certo? Agora, eu vou posicionar ele aqui, ó, bem no centro do meu molde do bolo, ok? Ó, bem aqui, certo? Isso aqui eu só uni, tá? Só agrupei para poder colocar aqui, posicionar, tá? Mas na hora da impressão nós vamos ter que desagrupar tudo, certo? O escudo, nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Nós vamos aplicar ele aqui na frente, certo? E o escudo, ele vai ficar em torno de 10 centímetros, tá? De altura e 8 de largura. No caso aqui, ele já tá no tamanho certinho que eu quero, 10 centímetros de altura, porque o bolo normalmente ele tem 12 de altura já com a decoração, certo? Então, uns 10 centímetros é bom, porque não fica nem tão grande, nem tão pequeno, certo? E as patinhas, eu coloquei ela 3 centímetros de altura por 4 de largura, certo? A patinha aqui, para você fazer ela encamadinha, tá? Isso é quando você for fazer a impressão, vocês percebem que aqui, ó, tem 4 pares, né, de patinha. No caso, vocês vão imprimir 8 pares de patinha, tá? Porque aí você vai colocar um em cima do outro, certo? Para duplicar, você vem aqui nessa janela de replicar, tá? E aqui vai ter várias opções de você replicar. Replicar para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Aí, nesse caso, eu vou replicar aqui para o lado, certo? E para ficar do outro lado, né, no inverso, o que é que eu faço? Eu vou vir aqui nessa parte de baixo de refletir. Ele tem a opção de você refletir para baixo, para cima, para um lado ou para o outro, tá? Então, eu vou refletir para o lado esquerdo, certo? E aí, ele faz tipo um espelho inverso, certo? E agora, eu vou duplicar para baixo, ok? E aí, vai ficar certinho, tá? No meu bolo, perfeitinho, tá? E para finalizar, nós vamos colocar a idade e esse nomezinho anos aqui embaixo, tá? A idade, eu coloquei também ele encamadinha no mesmo tom e na mesma fonte, tá? Que vai ser o do nome, tá? Então, aqui do lado esquerdo, nós vamos colocar o texto, vamos colocar o número 2, certo? E aí, eu vou escolher primeiro a fonte que eu quero, certo? Vou escolher a cor, que é um azulzinho claro.
Vou fazer o deslocamento, certo? O deslocamento pode continuar com a distância de 0,300, certo? Aplico, escolho a cor, aqui azul, né? Vou deslocar novamente, aplico, escolho a última cor que é a amarela, ok? Agora eu vou selecionar tudo, clico com o botão direito, vou agrupar e vou redimensionar aqui pela lateral até chegar em torno de 4 centímetros de altura, certo? Ele já tá mais ou menos 3,5, ó, vou botar aqui, ó, 4,5 de altura, certo? E agora eu vou posicionar ele bem aqui ao meio, vou acionar essa opção aqui, trazer pra frente, certo? E agora eu vou escrever a palavrinha anos, que é o que vai ficar aqui na parte de baixo, tá? Eu não coloquei ele para fazer em camada, tá? Apenas ele vai impresso já, certo? Escolhi a mesma fonte e o mesmo tom de cor que eu tô usando para tudo, tá? Vou colocar aqui em cima do ossinho, tá? E vou redimensionar para ele ficar dentro do tamanho exato aqui do meu ossinho, tá? Feito isso, o nosso topo ele tá pronto, tá? Eu vou arrastar aqui pro lado pra gente poder agora organizar tudo isso aqui na folha, tá? E eu mostrar pra vocês que são tesouretes, como você fazer pra fazer o corte, tá? Na tesoura, um corte bem perfeitinho desse topo encamado. Para começar a organizar aqui na folha, eu sempre gosto de começar pelos maiores, certo? Ou seja, pelo nome, tá? Ele aqui, ele tá como uma imagem só, certo? Mas aí o que que a gente vai fazer? Nós vamos clicar com o botão direito e a gente vai desagrupar, tá? Esse nome, para que a gente possa separar todas as camadinhas dele, certo? O nome, se você fosse cortar, por exemplo, na máquina de corte, você não precisaria colocar um deslocamentozinho aqui ao redor, tá? Que ele ia recortar o nome separadamente, tá? Letra por letra. Mas para vocês que são tesouretes, para poder ficar mais fácil o corte e vocês ficarem com aquela bordinha branca aqui ao redor, o que é que eu vou ensinar para vocês agora? Vocês vão vir aqui nessa parte de deslocamento, certo? Vocês vão deslocar, sendo que a distância, vocês não vão botar a mesma distância que é desse deslocamento aqui, tá? Senão vai ficar a borda branca em cima da borda azul e aí não vai mostrar o azul, certo? Então, a gente vai colocar um deslocamento menor. Vou deixar 0,50, certo? 0,050 centímetros, para ele poder ficar bem fininho, tá? E vocês poderem fazer o recorte em cima da linha, tá? Para não danificar a letra de vocês, tá? Então, nesse caso, ele vai ficar com o fundo, tá? Branquinho aqui, bem fininho, tá? Só lembrando que ele ficou com esse deslocamento aqui, a linha vermelha, tá? Mas se você não colocar a espessura, na hora que você for fazer a impressão, ele não vai sair a cor de linha, tá? Então, o que é que a gente faz? Com o deslocamento selecionado, tá? Sem clicar em outra coisa, você vai vir aqui na linha do lado direito da tela e vai ter o estilo de linha, né? O estilo a gente sempre deixa o estilo reto e a espessura a gente põe número 1, certo? Número 1, porque aí a cor de linha vai ficar, ó, bem mais forte, tá? Thaís, eu não quero cor de linha vermelha, posso usar outra cor? Pode sim, inclusive pode usar até na cor do tema, tá? Então aqui no estilo de linha ainda você pode colocar o estilo de linha na cor azul, tá? Porque caso contrário você venha a errar ou algo do tipo, pelo menos ele tá dentro da cor da linha, tá? Feito isso, você já pode fazer a impressão dele, que ele vai sair a cor dessa linha, tá? Diferentemente do deslocamento, os deslocamentos que a gente fez, não precisa colocar essa margem de corte, tá? Pra gente cortar na tesoura. Por quê? Porque você vai cortar rente, tá? A cor, ou seja, você vai vindo cortando aqui, ó, pela lateral toda, tá? Decalcando o seu deslocamento, tá? Tanto no azul como no amarelo você vai fazer a mesma coisa, tá? Então, a gente vai organizar toda essa nossa letra aqui, tá? Pra poder caber tudo certinho aqui na nossa folha de tamanho A4, certo? E aí, depois que você organizar tudo, você pode fazer o envio para impressão, certo? O ideal é que você organize tudo bem direitinho para que você possa aproveitar bem melhor os espaços, certo? Aqui, ó, eu vou colocar também essa numeração, tá? Ela tá agrupada, eu vou desagrupar ela, certo? E vou separar também as letras, os números, tudo, tá? Ó. O número, se você quiser fazer o deslocamento que eu fiz na letra, você também pode fazer, tá? Se não, você pode cortar ele decalcando mesmo o número 2, tá?
Ó, aqui ainda tem espaço para colocar mais alguma coisa. Vou botar aqui uma patinha aqui, tá? Essas duas patinhas. Só lembrando que para fazer o aplique da patinha, vocês vão ter que imprimir 8 pares de patinha, tá? Para colocar uma em cima da outra. E como a patinha, para você não cortar ela rente a ele, o que é que você faz? Você vai clicar na patinha, clica em deslocamento, deslocar e coloca um tamanho de 100, tá? 0,100, tá? E faz a aplicação, certo? E aí ele vai ficar dessa forma aqui, que eu vou mostrar pra vocês, tá? E aí, em vez de vocês cortarem esses redondinhos, tá? Vocês vão cortar só ao redor, tá? Vocês percebem que a patinha aqui dentro, ele tá mostrando pra fazer um corte também, tá? Sendo que aí, pra vocês não precisarem fazer esse corte minucioso, vocês vão remover essa patinha aqui pro lado direito, tá? Vão clicar em cima do deslocamento que vocês fizeram e clica aqui, ó, em liberar caminho composto, tá? E aí ele vai selecionar todos os elementos que foi desse deslocamento. Então, você vai selecionar só essa parte aqui do meio que você não quer e apaga, tá? Desse outro lado, vocês fazem a mesma coisa, tá? Seleciona a parte que você não quer cortar. E feito isso, você já pode, ó, colocar a patinha aqui de volta. E só lembrando que tem que colocar a espessura sim nessas linhas, tá? Que vocês forem fazer o corte, certo? Percebe que a cor de linha ficou bem mais forte, tá? Porque tem espessura, certo? Que botei 1.0, tem espessura. Isso vocês vão fazer com todos os elementos, principalmente com os personagens, tá? Do Patrulha, tá? Vocês têm que fazer o deslocamento dele para vocês cortarem e ficarem aquela bordinha branca, certo? Fez o deslocamento, clica aqui na linha, coloca espessura 1.0, tá? E aí a cor fica bem mais forte, tá? Se vocês não quiserem cortar esses que ficam aqui na parte de dentro, é só fazer o mesmo processo. Arrasta para o lado do personagem, clica com o botão direito em cima do deslocamento, liberar caminho composto e aí, ó, só apagar o que você não quer fazer o corte, certo? Depois que vocês fizerem a primeira impressão, tá? Que é do nome, dos números, das patinhas que sobrou espaço para colocar, vocês selecionam tudo, tá? Arrasta aqui pro lado para poder liberar espaço nessa área branca de impressão. E agora vocês começam a adicionar novos itens, tá? Aqui eu vou adicionar esse patrulha aqui que eu já fiz o deslocamento para poder fazer o corte, certo? E aí vocês vão adicionando, tá? Um por um, sempre organizando dentro da tua folha, dentro da margem, tá? Branca aqui, para poder fazer a impressão. Não esqueçam de fazer o deslocamento para vocês se basearem na hora de fazer o corte, certo? E depois que vocês finalizarem de botar todos os personagens, vocês podem colocar agora todo o deslocamento que vocês fizeram, tá? Só lembrando que o deslocamento, como ele já tá na cor, você não precisa colocar a margem para você se basear para fazer o corte, tá? Você já pode cortar ao redor da margem de cor aqui que vocês fizeram a impressão, tá? Vou dar uma organizada aqui para poder caber tudo. Aí, depois de organizar tudo, fez a impressão dele, seleciona novamente, arrasta aqui, ó, para deixar tudo separadinho e completa com os demais que sobraram, certo? Ó, finalizando, né, para fazer esse topo em camada, vocês perceberam aqui, ó, que nessa última rodada aqui, usamos 3 folhas para fazer esse topo em camada para um bolo com aro 24, tá? E vocês vão gastar apenas 3 folhas para fazer a montagem, tá? O corte também é muito simples na tesoura, se vocês colocarem essa margem, tá? Para vocês se basearem no corte, certo? E não tem erro, tá bom? Vocês podem estar utilizando essa técnica para fazer outros temas, tá bom? Eu vou estar disponibilizando também para vocês esse topinho aqui, tá? Se vocês quiserem baixar aí gratuitamente, tá bom? Um super beijo para vocês e até a próxima aula.